Bom, boa tarde a todos. Estão começando as sessões de conversa com os autores aqui na Unpox e a gente tem a grata presença aqui do professor José Nunes Carvalho. Como diz meu amigo o professor Rogério Arantes, digamos, é o maior historiador de ciências políticas, o maior cientista político dos historiadores, se é a brincadeira que o Rogério Arantes adora fazer. E eu queria, sem muitas demandas, só fazer um comentário que eu acho que é importante. Acho que a importância do Zé Murilo dispensa comentários maiores, mas eu acho que uma coisa importante para abrir, trazer a provocação para ele resolver, obviamente, eu só vim aqui apresentar, é que eu acho que tem duas coisas muito importantes no trabalho do Zé Murilo, três coisas muito importantes. Uma delas é que eu acho que no momento em que ele começou, depois do doutorado, a escrever sua obra, ele trouxe um aspecto das instituições para as ciências sociais muito importante naquela época. E, de certa maneira, foi um corte do tipo de análise que se fazia no Brasil. E eu acho que o Zé Murilo vai ficar um pouco para a história das ciências sociais com esse papel de recortar e trazer uma outra forma de ver a relação entre elites e instituições. Uma segunda coisa é, digamos, ao mesmo tempo que ele foi muito inovador naquela época, acho que ele é muito importante na sua obra, porque continua tendo uma visão sistêmica que não é fácil de ter, não é natural, mas que é sempre importante ter uma visão sistêmica sobre os cenários e as instituições políticas brasileiras. E para terminar, uma provocação, foi um aluno meu, os alunos sempre têm alguma coisa interessante e divertida pelo olhar que eles têm. Certo dia ele tinha lido uma entrevista do Zé Murilo, acho que foi para o Globo, se não me falha a memória, falando que faltava ao Brasil um sentimento mais republicano, república, etc. Eu disse, mas que engraçado, o senhor já disse autor no curso do senhor, e ele fica falando do império, das instituições, defende o monarca e fala esse negócio de repúblico. Qual é a dele, professor? E provocações à parte, eu acho que essa questão do repúblico, do republicano, eu acho que é um tema central na obra do Zé Murilo e eu passo a ele que ele pode nos explicar qual é a dele para todos nós aqui. Obrigado, Zé Murilo. Falar isso aí. Quer aqui uma cadeira aqui, Zé Murilo? Não quer uma cadeira? Agradeço muito a direção da Unpox, a oportunidade que me dá para voltar na velha casa. E bem num momento muito apropriado para mim, porque vocês sabem que tem um projeto na Câmara que diz que só historiador ou canudo é que pode dar aula de história em todos os níveis. Ainda bem que já me aposentaram, me expulsaram lá da outra tribo. Então é bom que tenha aqui pelo menos acolhimento nessa velha tribo, com a qual eu nunca realmente perdi o contato. Minha formação é realmente sociologia política na graduação e ciência política na Universidade do Estado. Essa é a minha formação básica, por interesse pessoal e por simpatia pessoal também. Eu comecei a fazer isso em termos históricos, mas já desde a tese de doutorado, que é na Constituição da Ordem, Teatro de Sombras, que dois livros é uma tese só, passavam no Império, mas a tese é estritamente ciência política, não é uma tese de história. Outros livros posteriores têm uma cara de história, mas não era. O que é história e o que não é história? Ali, São Gonçalo não tinha uma hipótese central teórica em relação ao papel das elites no país. E toda a argumentação ia com documentos provavelmente tirados da história, mas da época, mais estritamente realmente uma tese de ciência política. Posteriormente, mas antes disso, antes de ir para o Rio, eu encontrei, eu estou nessas coisas pessoais, mas já que tem que falar um pouco sobre minha obra, então eu acho que justifico falar um pouco sobre mim. Eu fui para casa da política da Fundação Ford, de financiar, sobretudo as ciências sociais. No Brasil, política, sociologia e antropologia, não história. Eu vou discutir porque eu acho que não é muito claro, porque não é história.
Boris Solson me pediu para fazer um capítulo sobre as Forças Armadas, que saiu naquela história geral, História da Segurança Brasileira, que ele organizou o primeiro volume, depois que o volume da República foi o... Esse que é o artigo Pois é, mas tem a ver com o que ele falou a respeito de instituições. Ninguém estudava militar no Brasil. Ninguém estudava militar. Quem se interessava militar era parente militar. Não estudava por quê? Para os liberais, aquilo era o governo militar era uma boa, uma aberração. Então não estudava. Para os marxistas, aquilo era irrelevante, porque o interessado é o domínio da classe. Então, militar é um instrumento de domínio de classe. Então, estudar militar, estudar burguesia e nobres. Né? E então, ninguém se interessava. Por uma razão muito... Hoje eu viajei com uma colega também que estuda militar, mas filho de militar. Por que você não fez, cara? Por que você resolveu fazer? Muito simples. 64, eu era da AP, não era amigo do colega da Dilma que morreu. Foi depois morto, né? Disputei com ele se eu era coisa de tudo. Mas enfim, é uma experiência que os alunos hoje não vão, né? Porque de repente a gente envolvido numa ação política muito intensa, de praticamente todo o alunado das faculdades de ciências econômicas em Belo Horizonte, ou era da AP, né? Ou era do partido, ou era de direita. Todo mundo se dividia disso. Mas de qualquer maneira, todos nós lembramos ao maior susto quando veio aquele golpe, da maneira como o golpe foi dado. Todo mundo falava em golpe. Quem vai dar o golpe? É o Jango que vai dar, ou a direita que vai dar, etc. Mas ninguém, literalmente, foi capaz de prever que haveria um golpe dos militares apoiado pelos civis, mas que os militares não sairiam do poder. Iriam dar o golpe, como o Costa Silva disse, dessa vez nós não vamos dar golpe, derrubar o governo e entregar para os civis. Nós vamos ficar. Então a minha pergunta foi assim, mas como é que nenhum cientista social, ninguém teve essa ideia, quer dizer, foi capaz de prever isso? Significa o quê? Todo mundo desconhecia o que era a corporação militar. Não entendia o que tinha se passado dentro da corporação. E aí foi, a motivação foi muito pragmática. Comecei a estudar o que é isso, que bicho é esse? E aí sim, vi como dentro da corporação foram acontecendo transformações, modificações desde a década de 30 que transformaram realmente o militar. Uma ideologia realmente que nós somos os únicos organizados capazes de manter o poder, nós somos os únicos patriotas, etc. E agora os civis não vão ter mais. Ficou para mim claro, mas ninguém tinha previsto isso. Foi uma motivação para estudar. E aí eu devo um pouco a teórico com um professor que felizmente já faleceu há algum tempo, Valério de Mundão, que era exatamente que dava aula de sociologia das organizações lá na Faculdade de Ciências Econômicas. E foi nas aulas de sociologia das organizações que ele deu essa embocadura para estudar o militar. Cara, o trabalho na época, como você fala sobre militar, não fala sobre a luta de classe, não fala sobre burguesia, não fala sobre nada. Era a reação. Tanto que eu acho que são trabalhos que, com o tempo, que foram tendo um pouco mais de leitura, de aceitação, porque ia contra a corrente. Uma colega mesmo falou, sim, mas você não termina, como não termina? Sim, as implicações, o que significa, o que a burguesia conseguiu com esse plano, essa a mentalidade da época, não havia como romper isso, ficou lá. Bom, enfim, mais tarde, eu acho que foi reconhecido a relevância desse trabalho. A tese dizia, quer dizer, minha aluna foi nos Estados Unidos. O Sérgio já estudou isso, o impacto da atuação da Fundação Ford, um pouco de sociologia dos intelectuais, né, que a gente pode fazer. O impacto da atuação da Fundação Ford no Brasil, nas ciências sociais, foi muito grande. Muito grande. Na área de ciência política, sobretudo, todos sabem, ele sabe, na antropologia também, Rock, sabe disso. A nossa ciência política era ela quase toda orientada para a França e muito filosófica, era uma filosofia política clássica. Quem fazia ciência política nos termos que a gente voltou fazendo, que se
fazia as políticas nos Estados Unidos, era um cara isolado em Minas Gerais, chamado Orlando de Carvalho, que tinha uma revista brasileira de estudos políticos, que era a melhor revista, que é a mais antiga na época de ciência política, que era um cara formado em Direito, mas que conhecia a ciência política francesa, mas também americana. Ele estudava partidos, estudava eleições, essas coisas todas. Que, depois do golpe de 64, isso ficou totalmente irrelevante. Ninguém, com certa razão, plausível, porque o que importava o Congresso? O que importava as eleições? O que importava o partido durante a ditadura? Nada. O que interessa é a luta. A luta de classes, coisa e tal. Então, mas ninguém estudava. A gente voltou estudando isso. Totalmente meio contra a corrente, claro, chamado de reacionário, americanófico, essas coisas todas assim. Um colega meu, quando eu voltei dos Estados Unidos, como é? Voltou americanado? Que era curiosamente, quando veio a redemocratização, aí já havia gente, tudo Rio, Minas, na USP não recebeu dinheiro, foi o Sebrae que recebeu dinheiro nessa área. Já havia gente preparada para discutir essa temática, que antes era relevante, né? Partidos, eleições, essa coisa, ninguém falava, instituições, ninguém falava. Então, isso ajudou. Depois eu creio que isso um pouco se generalizou um pouco. Me corrija se estou errado. Eu estou na USP, Maria Emília, importante nesse ponto também. Esse tipo de estudo já passou a ser um tipo de estudo. É legítimo, na USP, etc. E a tese, embora a tese foi também de caráter histórico, mas de qualquer maneira, vários outros colegas meus voltaram, mas vão realmente mais preocupados com esse campo, formar o campo da ciência política, que eu acho que hoje está até se exagerando um pouco demais. Se antes a gente não tinha campos muito determinados, né? Por quê? Por quem fazia sociologia, antropologia, ciência política? Eram advogados. Antropologia, alguns médicos que faziam isso. Economia eram os engenheiros.